Olá, sejam todos bem-vindos de volta às nossas atividades. Espero que todos estejam bem e que tenham tido umas boas férias. Para começar, então vamos corrigir os dois exercícios que foram deixados na última aula. Nós vamos resolver primeiro o 6, onde está sendo pedido para construir uma reta x paralela a y com 2 centímetros de distância, uma reta k paralela a x, tal que P pertence a K, e uma reta Z perpendicular a K pelo ponto P. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é construir essa reta Y com 2 centímetros. Então, como ela é uma reta paralela, eu vou determinar dois pontos A e B para que eu possa traçar as perpendiculares. Então, ponta seca em A, traço um arco. Ponta seca em B, traço um arco de mesma medida que A. Lembrando que essa medida é uma medida qualquer. Abro o meu compasso mais do que a metade. Faço um semi-arco aqui para fazer uma marquinha X. Mesma coisa do outro lado. Lembrando que a ponta seca vai na intersecção do arco que eu fiz com a reta Y. Pronto, traçado isso. Vamos traçar as duas perpendiculares que vão me auxiliar a construir a nossa reta X. Então eu vou pegar agora com a minha régua, abrir o meu compasso com 2 centímetros, ponta seca no A. Marco nesses dois locais a reta, porque eu vou ter duas respostas. São possíveis de serem construídas duas retas paralelas com 2 centímetros. Primeira reta. E a segunda reta. Então, ó, verifique que o ponto P, a nossa reta X, e a de baixo eu vou chamar de X2, a X1 passa pelo ponto P. Então, uma reta K que seja paralelo a X, tal que P pertence a K. Então, eu consigo concluir que X1 é igual a K. Porque se essa reta está passando pelo ponto K, eu não vou conseguir traçar uma outra reta. Agora só está faltando traçar o quê? A perpendicular. Então, ó, ponta seca no meu ponto P, vou fazer o mesmo processo que eu tracei as duas perpendiculares. Abro um arco de medida qualquer. Na intersecção entre o arco e a reta X1, eu vou traçar a marquinha X. Passando pela marca X e o ponto P. Eu tenho minha reta Z. Tá ok? Então, a construção simplesinha. Agora, nós precisamos fazer o quê? Responder esse questionário. Quantas retas X
foi possível traçar? Eu consegui traçar duas. Então são duas retas X. Quantas retas K foi possível traçar? No caso aqui, só uma. E quantas retas Z foi possível traçar? Só uma também, porque o ponto P precisava pertencer a ela. Qual a posição relativa de X e Z? Então eu vou olhar para X e para Z. Elas são perpendiculares. E Y e Z? Olhando aqui, eu tenho Y e Z perpendiculares também. E entre X e K? X e K, se eu vou ter que fazer duas análises aqui. Porque se eu for comparar ela com X1 e K, elas são coincidentes. Já a posição relativa entre X2 e K, elas são paralelas. Ok? Exercício fácil, tranquilo. E agora nós vamos fazer o exercício número 8. Então, desenhe as retas X, Y e Z, sendo Y paralelo a X, Z paralelo a Y, X é igual a C, B pertence a Y, D pertence a Z. Aí aqui ele põe uma regrinha, ó. Utilize somente construções de retas perpendiculares. Então ele está desafiando a gente a somente usar construções de retas perpendiculares. Vamos ver se vocês acertaram? Como que eu fiz isso aqui? Eu vou traçar primeiramente, sabendo que X é igual a C, a reta que passa pelos pontos A e C. E vou nomeá-la como X. Então a primeira reta eu já consegui fazer. Agora, eu só posso usar perpendiculares. Senão eu usava a construção da paralela e fazia ela direto aqui. Mas como ele fez esse desafio para a gente, vamos colocar a ponta C aqui em B, traçar o arco, aquele arquinho que lembra o sorrisinho, e na intersecção onde nós temos os pontos entre o arco e a reta X, nós vamos abrir mais do que a metade do compasso para fazermos nossa marquinha X. Então, lembrando como faz, abre mais do que a metade, faz a primeira marquinha, mais do que a metade, de novo, faça a segunda marquinha, com a ponta seca na outra intersecção. Agora eu vou traçar a perpendicular entre a reta X e o ponto B. Essa perpendicular, ela não faz parte da resposta, porque eu estou usando ela somente para construir as paralelas. Então, eu vou nomear ela como A. Eu não posso nem usar nenhuma letra que ele deu aqui, porque eu ainda preciso construir essas retas. Então, tá vendo o ponto B aqui? Vou usar aquela outra método que nós estávamos usando, de traçar perpendicular com um ponto sobre a reta. Então, abro com uma medida qualquer,
e faço um arco. Na intersecção entre o arco e a reta A, eu abro meu compasso com mais que a metade, faço a primeira marquinha, depois vou na outra intersecção, faço uma segunda marquinha, para poder obter agora a reta que passa pelo ponto B. Essa reta que passa pelo ponto B, como B pertence a Y, é reta Y paralela a X. Então, aqui eu já respondi também. Agora, nós temos que traçar uma reta que seja paralela a X e Y, mas usando o nosso conhecimento de perpendiculares. Então, eu vou pôr minha ponta seca em D, abrir o meu compasso com mais que a metade e traçar o arco, fazendo novamente sorrisinho. Nas intersecções, eu coloco minha ponta seca do compasso, na intersecção entre o arco e a reta A, faço a primeira marquinha, novamente na outra intersecção, vou usar para fazer a segunda marquinha, para que eu possa traçar a reta que passa pelo ponto D. Então, essa reta que passa pelo ponto D, nós vamos chamar ela de Z. Muito bem. Agora nós vamos explicar os passos da construção e registrar as conclusões que nós tivemos. Então, a primeira coisa que eu fiz foi traçar a C. Então, eu vou pôr aqui o símbolo da reta, porque a C é igual à nossa reta X. Depois, como fomos desafiados a traçar somente através das perpendiculares, nós fizemos uma reta, traçamos, né? Uma reta traçar perpendicular a X pelo ponto A. Com essa perpendicular pelo ponto A, não, pelo ponto B, apagando. Com essa perpendicular, nós traçamos uma perpendicular então, traçar perpendicular a pelo ponto B. Então, aqui, ó, vale a gente dar uma olhada aqui. Que se eu tenho A perpendicular a X e o Y, que foi a reta que eu tracei, perpendicular a A também, então X é paralelo a Y. Então, se eu tenho duas retas são perpendiculares a uma outra reta, elas são paralelas. Aí, continuando, essa foi a primeira conclusão. Continuando,
A gente vai traçar a perpendicular a de novo pelo ponto D. Aí eu obtive a reta Z. Então, de novo, ó, se eu tiver A perpendicular a Y e A perpendicular a Z, então eu vou ter Z paralelo a Y. Tá ok? Exercício tranquilo? Então, senhores, até a próxima aula. Um abraço.